Nosso tema aqui hoje é os limites entre o desejo e o corpo. É a partir de um artigo que está lá no meu site, abarcapsicólogo.com.br. Vocês sabem que eu sempre faço essa ligação com textos que eu escrevo e trago aqui neste vídeo, nos vídeos, esses temas. Exatamente porque muitas pessoas gostam de ler e outras gostam de ver o vídeo. E nós depois vamos derivar aí para outros elementos, outras tecnologias também, onde as pessoas possam só escutar. O tal do podcast, né? Ainda não entramos nisso. Também este vídeo na semana em que nós chegamos a mais de 3.000 seguidores. Poxa, muito obrigado a você que está fiel aí a este canal nosso do YouTuber, porque queremos apresentar sempre conteúdo. E não é simples assim nas redes sociais, na tecnologia de informação, de crescermos em quantitativo de pessoas que nos seguem apenas com conteúdos. E eu tento trabalhar os conteúdos dentro de uma dinâmica científica, no enfoque da psicologia, com muito referencial da psicanálise, porém, de uma forma mais simples, no sentido de que eu falo para um público no cotidiano que supostamente, na sua maioria, é leigo em relação à psicanálise, à psicologia. Eu sei que outros YouTubers têm por aí, com conteúdos bastante específicos de psicanálise ou de teorias da psicologia, que aí tem um nicho. O meu nicho é você no teu cotidiano, independente se você é formado ou não na área. Então, esse tema, os limites entre o desejo e o corpo, eu trabalho exatamente na perspectiva de que meu desejo é que eu tivesse, assim, milhares de seguidores. Mas eu já tenho milhares de seguidores, porém 3.000 seguidores. Esta semana a gente está celebrando isto. Mas o desejo maior, de milhões, quem sabe, de seguidores. Mas isso é o limite do corpo, das minhas condições, do que eu posso realmente desenvolver. Nós não pagamos, o nosso corpo técnico não tem estrutura econômica para pagar o tráfico de influência, impulsionadas, que o pessoal fala, não pagamos robôs para estar aqui. Mas é um crescimento paulatino e de pessoas conscientes. Eu sei que você que está me ouvindo neste momento tem o desejo de ouvir coisas interessantes e ao mesmo tempo que sejam seguras, de fontes seguras. E aqui a nossa fonte é segura, mesmo que a gente não fique citando a fonte de informação. Mas lá no site, lá nos meus artigos, tem muitos artigos que eu cito a fonte de origem dessas ideias. Então vai aqui esse tema, né? Os limites entre o desejo e o corpo. Somos uma espécie desejante. É o que nos difere em relação aos outros animais. Os animais codificados para viver aquela experiência a partir da sua estrutura fisiológica. Nós, seres humanos, somos uma espécie que podemos escolher a partir de nossas vontades, de nossos desejos. Comparativo aqui é na atividade sexual. Você pega um animal que está codificado a ter o desejo de o ato sexual, não o desejo, a vontade sexual através do estímulo do hormônio da fêmea. Não é o caso do ser humano. A gente pode escolher ter e desejar ter o acesso sexual, independente se o outro está emitindo o cheiro, né, da fertilidade. Então a gente não pontua só o prazer sexual quando a mulher está fértil e o homem não procura só a mulher quando ela está fértil, mas em todo o momento, em qualquer horário do dia, da noite e durante o ciclo menstrual da mulher. Isso numa relação hétero. E também numa relação homossexual, não é a questão da pulsão em si apenas genital que vai falar. Tem muito também um atrativo pelo romance, pelo amor homoerótico. Também a gente vê que este sujeito humano, que é movido a desejo, um ser desejante, nós vamos perceber desde Ícaro, que desejou voar e as asas foram queimadas pelo sol, até chegar-se ao desejo de voar pelo avião. E é interessante que, como seres humanos, nós criamos uma estrutura para salvaguardar
a certeza de um amanhã feliz ou de um amanhã com glória, a partir da religião. Então, conforme vivemos nossos atos cotidianos no dia a dia ao longo de nossa vida, poderemos fazer um processo de reencarnação, né? Para quem acredita na reencarnação, de uma alma que se eleva a uma condição elevada, ou de ressurreição, galgando o céu. E aí, gente, nós temos o grande limite do nosso desejo, mesmo que a gente crie a religião para suprir essa demanda que parece que nunca supre no dia a dia, é um desejo insaciável, que não satisfaz plenamente, aí nós vamos nos deparar com a questão da morte. E aí, esta apavora. Por que a morte apavora o ser humano? Porque é o processo onde tudo que eu desejei é rompido. Chega-se no estágio final de tudo. E após a morte, o que nos resta? Durante a vida, nós deliramos ou fantasiamos a questão da religião, do céu, do inferno, da reencarnação numa pessoa, numa alma boa e assim por diante. Mas e após a morte, o que vem? A única coisa que nós sabemos é que vem um caixão e uma sepultura, e nos tornaremos caveiras, aqueles que são enterrados. Por isso que eu sempre falo que o estado de maior e plena felicidade humana é quando nos tornamos mortos em estado já de caveira, que aí estaremos sorrindo eternamente e sem desestabilidade, porque o corpo caveira ele fica estável onde ele está enterrado e sem problema também de engordar, de emagrecer. É o estado mais estável emocionalmente do ser humano. É o pós-morte daquilo que a gente conhece, porque tudo que nós derivamos ou deliramos ou acreditamos do amanhã em relação à religião, nada disso nós podemos comprovar. Então, aí emerge subterfúgios para que a gente possa driblar as frustrações de nossos desejos, que o corpo não pontua na sua plenitude no cotidiano da vida, que é sexo, droga e álcool. Sexo, droga, álcool, também poderia acrescentar dinheiro, dá aquela sensação de bem-estar imediato. Poxa, eu ganho na Mega Sena, ou eu tenho um trabalho que eu consigo pontuar um salário ou uma remuneração que dá condições de eu fazer tudo que eu desejava fazer. Mas aí daqui a pouco cai naquele vazio existencial novamente. Sexo. Que eu saiba, a gente não tem memória do ato sexual genital, a gente tem memória dos vínculos afetivos que se estabelecem no ato sexual. E aquela compulsão, aquele desejo que a indústria pornográfica copta sabendo disso, que é um buraco sem fundo. A droga, que dá aquela sensação imediata, e aí a gente vai criando dependência da droga, exatamente porque dá uma sensação que pontua um desejo, mas que ao mesmo tempo esvazia e a gente volta a ter a necessidade de repetir aquela dosagem. E o álcool nem se fala, né? Como que tem essa coisa do álcool que é uma delícia, às vezes você está numa festa, num encontro, numa música, numa conversa, movido àquela sensação etílica, que a gente até brinca, né? A psicoterapia etílica, movido ao álcool, aí é onde você libera tudo. Mas tudo isso também se esbarra no limite do corpo, o corpo não aguenta. Aí, intensidade sexual, o sujeito vai ter algum sintoma de disfunção erétil, de falta de orgasmo, de falta de desejo, de eliminação da libido corporal. Na droga, ele vai cair também na questão da dependência e o corpo não aguenta ao longo dos anos aquela experiência com a droga. E no álcool nem se fala, né? Que o álcool no corpo continuamente, ele passa a ser depreciativo para a própria estrutura fisiológica. E aí, então, a pergunta é: qual é o caminho que eu vou conseguir construir para que eu possa não ficar frustrado diante dos desejos cujo corpo nos grita no limite da manifestação desse desejo? O caminho é buscar entender quais são os meus limites e elaborar a questão dos meus desejos diante dos meus limites. Então,
Se eu não tenho uma remuneração financeira que me coloca na condição de viajar todos os finais de semana, de estar em hotéis caros, de beber bebidas nobres, de comer em restaurantes finos, eu tenho que saber me colocar no meu limite financeiro. Senão eu entro no cartão de crédito tendo a ilusão de que eu vou conseguir suprir, mas vai chegar uma hora que essa conta vai bater. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que é necessário nós nos vermos nos nossos limites, aquilo que o nosso corpo aguenta. Então, por exemplo, eu tenho uma vontade de correr, de manter meu corpo através de corrida, de uma aeróbica definida. Se eu começo a beber com mais intensidade, eu adoro degustar um vinho, quando eu vou correr, eu sinto que o meu corpo ele tem mais dificuldade. Então, eu tenho uma meta de correr entre 8 a 10 quilômetros de 3 a 4 vezes por semana. Quando eu tenho uma intensidade maior tomando vinho, principalmente no período do frio, eu percebo que eu não consigo dar conta dessa meta de corrida que eu traço. Então eu sofro com isso. Então, ao começar a beber vinho, eu tenho que lembrar que também tem uma outra fonte de prazer para mim, que é a corrida aeróbica. Eu estou citando exemplo para a gente poder entender que o caminho é buscar elaborar a percepção do meu limite corporal com o meu desejo. Ah, eu quero ser um cantor, mas não sei cantar. Ah, eu quero ser um artista, mas não faço nada com as mãos. Ah, eu quero ser bem-sucedido num concurso, eu quero ser bem-sucedido em alguma coisa que remete aos estudos, mas não estou estudando. Eu quero ganhar na Mega Sena, mas não estou jogando. Então, olha só, é uma forma de você ir elaborando e buscando caminhos para não se frustrar entre o seu desejo, porque aí você não vai construir desejos na qual você não pode atingi-los, e ao mesmo tempo você vai estar elaborando que realmente você é um sujeito limitado. Feliz do ser humano que entende que ele é muito limitado, que ele não é Deus, que não é semideus, que não é uma religião grega que acredita nos deuses lá além, né? Os deuses que se incorporam como semideuses. Enfim, é melhor viver pensando que eu posso pontuar algum prazer nos meus desejos do que morrer antes da hora por ter mergulhado nos desejos impossíveis onde o corpo me levou à morte, porque os meus desejos podem me levar também à morte. Então, antes que você morra, é melhor você equilibrar suas forças para que pelo menos sua vida existencial seja marcada por prazeres, pelo menos aqueles que você consegue pontuar, e não que a tua fantasia tenta o tempo todo te projetar no amanhã. Um abraço e deguste bem esse conflito entre desejo e corpo. Vai nessa. Vamos conversar mais sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção.